Olá, pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Este canal, este perfil é especificamente para isso, para mães, para famílias, né? Para mulheres, e eu não posso dizer que não seja também para homens, né? Porque tem muitos papais, né, que acabam entrando, curtindo, aproveitando, e ótimo, que bom, não é? Então, é, esta oportunidade, esta ideia, esta iniciativa de trazer, né, conteúdo e um conteúdo possível. Não é nada mirabolante, nada, mas é algo que tem uma teoria, que tem uma prática e que tem resultados. Ponto. E é isso. E a gente não fica reinventando a roda com coisas mágicas, com coisas. Não. São coisas simples, né? Que muitas vezes a gente escuta e fala, puxa vida, né? É muito mais simples e às vezes até óbvio, né? E o gostoso é isso, é entender que o simples, que não significa nada de fácil, mas o simples é acessível, é possível, é realizável, é tocável. E aí sim, nós podemos ir aos poucos construindo um processo. E quando nós olharmos lá na frente, por exemplo, daqui um ano, daqui um mês, por exemplo, né? Como agora, né? Estamos aqui já praticamente quase um mês. Se nós olharmos há 30 dias, há 27 dias atrás, quantas coisas foram reorganizadas dentro de nós? Quantas coisas foram reestruturadas? Quantas coisas novas chegaram, né? E se conectaram aquelas que existem, quantas coisas nós não tínhamos ideia e nós pudemos acrescentar, e é isso. Desenvolvimento humano se trata exatamente disso. É nós ampliarmos esta possibilidade ou as possibilidades que nós vamos tendo ao longo da vida, durante este ato de educar, e vamos fazendo disso, né, um caminho possível, uma caminhada possível. Eu falo que educar para o desenvolvimento humano é uma janela libertadora, é uma porta escancarada para a vida, né? Onde nós podemos trazer para nossa vida responsabilidade, né? Porque isto é inevitável, não há possibilidades de não ter esta responsabilidade, porém, junto dela vem uma leveza, porque nós nos libertamos quando entendemos que a nossa humanidade nos dá a possibilidade de acertarmos, de errarmos, de não sabermos, de não entendermos, de começarmos de novo, né? Isso é ser humano, né? Essa permissão para sermos ser humano. E esta permissão somente eu posso me dar. Somente você pode se dar. E mais ainda, né? Quando nós falamos de educação, quando nós temos nesta história, por exemplo, um filho, nós temos de, junto deste processo, ensiná-lo a fazer isso. Ou seja, eu preciso praticar isso para que aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que eu oriento, aquilo que eu cobro, tem valor, porque é validado não somente pelas minhas palavras, mas pelas minhas ações, pelo meu ato de cada dia, pela vida que eu construo todos os dias, a cada dia, né? Então,
Olhar para esse desenvolvimento humano é abrir uma porta que nos leva para um horizonte gigantesco, né? Onde nós não precisamos ficar carregando, sabe, aquelas mochilonas pesadas, puxando malas, né? Ainda que às vezes a gente bota umas rodinhas aí, mas são pesadas do mesmo jeito. Então, esta é a proposta. E o tema de hoje, gente, tá dentro desse contexto. Afinal de contas, né? Quem é que nunca olhou para isso? Né? Quem é que nunca se queixou disso? Quem é que nunca entrou numa crise, às vezes, por conta disso? Numa crise por falar, puxa vida, onde é que eu tô errando? Né? O tema de hoje é: meu filho não tem limite. E agora? E agora? O que eu faço? Né? Ele não tem limite, ele não me escuta, ele não acorda cedo ou num horário X, ele não come corretamente, ele não se alimenta, ele não faz exercício. Meu filho só quer saber de game, meu filho só quer saber de televisão, ele só quer saber de tablet, de celular. Meu filho, minha filha só quer saber das amigas, nunca me escuta, não tem limite, limites, etc, etc. Socorro! O que eu faço? Onde é que tá o fio dessa meada? Olha, vocês vão ficar muito bravos comigo. Não tem problema, né? Não tô aqui para vocês, eu estou aqui para ser um canal, né, de transformação, de aprendizagem, de conexão. Por isso, não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, muitas vezes, né? Mas aquilo que às vezes a gente precisa ouvir. Eu não me esqueço nunca que aquilo que eu digo para você, eu ouço antes ou junto. Aliás, eu ouço 2 vezes, né? Porque quando eu tô preparando, eu tô ouvindo, eu tô vendo, eu tô lendo, e a hora que eu falo para você, né? Então, meu filho não tem limite. E agora, o que eu faço? Primeira coisa, o limite do teu filho ou da tua filha é total consequência do teu limite. Ponto. O limite dos teus filhos, ou da tua filha, ou do teu filho, ele é consequência do teu limite. Ponto. Ana do céu, pelo amor de Deus, como assim? Mães, amoras, pais, vamos pensar. Nós queremos filhos com postura, educados, filhos que eu digo, olha, não é para levantar agora, é para jantar agora, é para dormir agora, é para tomar banho agora. Por que você está fazendo isso? Nós queremos filhos que nos deem este retorno. Fechou, ok, toca aqui. Só que isso não acontece muitas vezes. E na maioria das vezes, os grandes influenciadores desta falta de limite são os próprios pais. Os próprios pais que fazem tudo, trabalham excessivamente, lutam com a vida em nome de um bem-estar, em nome de um estilo de vida, mas trabalham, faz academia, faz inglês, faz pilates, faz aula de culinária, sei lá, faz, precisa fazer, mas quando chega em casa, não educam, porque estão cansados, porque estão cansadas. Quantos de nós chegamos em casa exaustos, exauridos pelo dia de trabalho? E aí nós não queremos ouvir muitos. Por quê? Por que não? Não, a gente já logo vai liberando, ou nós fingimos que não estamos nem percebendo e vamos disfarçando porque nós não queremos trabalho, porque nós queremos sossego, porque nós queremos calma. Já tivemos um dia cheio, já tivemos um dia turbulento, tumultuado, tivemos um dia cheio de conversações, e a hora que nós chegamos em casa,
Nós cobramos até, mas a devolutiva desta cobrança, se ela tiver que exigir, talvez, algo de explicação ou de orientação, nós recuamos. Nós plantamos isso todos os dias. E eu não estou dizendo você, eu estou dizendo nós, porque eu também me incluo nisso. Porque educar mães, educar pais, dá trabalho. Educar dá muito trabalho. Educar exige presença. Educar precisa de constância. Educar precisa de exemplo. É muito difícil. Não é fácil, é muito difícil, mas a partir do momento que você colocou no mundo um filho, tende a haver o equilíbrio e a harmonia aqui, ó, conectados. Se você não conseguir, olha só, vamos usar o grande exemplo que nós estamos tendo hoje, que é a quarentena, o isolamento social, esta situação do Covid-19, do coronavírus. Gente, o que esta situação, o que esta pandemia está nos ensinando? O que nós estamos aprendendo com esta pandemia? Será que esta pandemia tem alguma coisa a ver com este tema da live de hoje? Com a falta de limite? Meu filho não tem limite, e agora? É como se a natureza dissesse: seres humanos não têm limite, e agora? Porque tudo gira em torno do consumismo. Então, eu preciso trabalhar muito, eu preciso produzir muito, eu preciso fazer muito, eu preciso isso. Por quê? Porque eu preciso dar a melhor escola, dar a melhor roupa, dar o melhor não sei o quê, dar. E para eu dar, eu tenho que consumir. Para eu consumir, eu preciso... E vai virando o quê? E nós vamos invadindo um espaço, às vezes, que nós não devemos invadir. A começar da nossa natureza humana. Eu vou, por exemplo, me incluir neste exemplo, né? Eu saía da minha casa 7h30, 8 horas, e eu não tinha horas, né, para voltar. Ou seja, eu não tenho mais filhos pequenos, mas se eu tivesse, obviamente, né, e durante o tempo que eu tive de fazer escolhas, né? Ou eu adequo, eu equilibro a educação, o educar dos meus filhos e o restante da minha vida, ou então lá na frente, e esse lá na frente não serão 10 anos, não. Esse lá na frente não chega a isso, é bem menos do que isso. Nós colheremos frutos. Frutos às vezes meio azedos, meio amargos. Por exemplo, como esse que nós estamos colhendo agora, desta pandemia. O que será que nós estamos aprendendo sobre tempo, sobre convivência, sobre atenção, sobre olhar nos olhos com toda esta pandemia? O que será que nós estamos aprendendo? Eu te digo, é a mesma coisa quando nós falamos sobre limites. Educar dá trabalho, educar é difícil. O seu filho e a sua filha, eles devolvem na mesma proporção do limite que você tem com eles, é o limite que ele tem com você. Ana, você tá maluca? Tô. Tô. Mas é isso, né? Quando nós falamos em processo de educação, vamos começar nesse primeiro pilar, que é o pilar da presença. Para educar, eu preciso estar presente. Eu não posso... Educação de filhos,
Talvez seja a única coisa nessa face da terra que não há delegação. Eu não delego a educação do meu filho. Eu não delego a educação do meu filho para avó. Eu não delego a educação do meu filho para babá. Eu não delego para escola. Eu não delego para ninguém. A educação do meu filho é responsabilidade de mãe e pai. E para isso tem de ter presença. E esta presença é presença real, não é estar de corpo presente, mas a cabeça flutuante, a mão no celular. Não, é presença que olha nos olhos, que compreende, que entende, que presta atenção. Eu te pergunto, aliás, eu gostaria muito que você pensasse nisso. Como é que está a sua presença junto dos seus filhos, ou do seu filho ou da sua filha? Olhando para este tema, limite. Como é que está esta presença? Esta presença, ela está full time, ela está total, né? Ou ela está mais ou menos, ou ela está abaixo, de 0 a 10, quanto que ela está? Digam para mim. Vamos lá. Você consegue me dizer isso? Você consegue pensar nisso? Nós vamos trabalhar 4 pilares. Primeiro, a presença. Depois, a constância. Não é você estar presente. Ok, entendi, Ana. É isso mesmo, eu tenho de estar presente. E eu vou estar presente, então, um dia. Ou vou estar presente durante o período da quarentena, durante as férias. Não, não, mamães. Esta presença precisa de uma constância que começou no dia que seu filho nasceu e vai até o final da vida do seu filho ou da sua filha. Não existe, eu estarei presente na vida, eu estarei mais presente ou menos presente. Não, não existe isso. Então, esta presença, para ela ser validada a ponto de ter resultados, de ter poder e validar a educação do seu filho, ela precisa de constância. Então, primeiro, precisa de presença. Depois, precisa de constância. E o terceiro pilar, precisa de dedicação. Ana, o que é dedicação? Peraí. Muitas pessoas confundem dedicação com cuidados. Cuidar, no ato de cuidar, é uma coisa. Dedicação é outra. Dedicação é você integralmente, inteiramente, independentemente do que seja ou de qualquer coisa, você estará inteiro, pronto, ali, de corpo e alma presentes. De corpo, mente e alma presentes. Usando, se possível, né? Como se isso não há possibilidades, inclusive. Eu só estou fazendo uma brincadeira. Estando com os 5 sentidos ali presentes. A dedicação de entender, de sentar-se para dizer não é assim, vamos fazer desta forma. Ou então a dedicação de não falar nada, mas apenas de estar presente. Às vezes, a dedicação de não fazer nada, mas apenas de estar presente, de estar junto. A dedicação de fazer Olha só, vou contar um fato que aconteceu ontem, né? A Carolina veio aqui em casa com o Bento. E ela chegou, né? E passaram o dia comigo. E quando ela chegou, eu fiquei cuidando dela. A Fernanda não estava em casa. E à noite, quando a Fernanda chegou, ela falou: mãe, me conta como foi hoje o seu dia com o Bento aqui e tal. Aí eu contando do Bento, babando, né?
O Bento é meu neto, né, gente? Para quem não sabe. E aí eu contando, né? E eu falei, filha, sabe uma coisa que eu fiz pra Carolina hoje? Fiz 2 coisas que a Carolina amou. Ela falou, o quê? Eu falei, eu fiz uma banana. Lembra aquela banana que a mamãe faz? Que eu coloco com casca e tudo no micro-ondas? E deixo cozinhar, depois eu abro, jogo canela e coloco... Ela falou, sei. E aí eu falei, fiz essa banana pra Carolina. Aí ela disse assim pra mim, ela falou, ah, é? Pra Carolina você faz, né? Mas pra mim você não faz. Eu falei, sério? Você tá falando isso sério? Ela falou, tô. Quanto tempo faz que você não faz alguma coisa pra mim? No sentido de comida, né? E aí eu parei, pensei e falei, realmente, né? Falei, ah, Fer, mas olha, eu te dou isso, eu levo suplemento pra você tomar, eu faço isso. Ela falou, não, tudo bem, você faz muitas coisas, mas quanto tempo... quer dizer, quanto tempo faz que você não... Isso é dedicação. E ela me puxou a orelha com força quando ela falou isso, né? Claro, não estou dizendo que eu não seja dedicada à minha filha, mas a fala da minha filha faz com que eu reflita, não com culpa, não é uma reflexão que pesa sobre mim, ai, sou uma péssima mãe, né? Não é isso, mas que me traz a possibilidade de pensar, reorganizar, olhar e falar, puxa vida, é verdade, é verdade, é verdade, e é isso. Ou seja, então vamos só recapitular. Educar, para eu educar, eu preciso de presença, eu preciso de constância e eu preciso de dedicação. O quanto você tem se dedicado? Mas se dedicado, eu não sei, se você tem um filho pequeno, é se dedicar dentro desta realidade. Se você tem um filho pré-adolescente, é se dedicar dentro desta, ouvindo, deixando ele se expressar, muitas vezes parando de cobrar um pouco e ouvindo mais. Sabendo falar na hora exata, não ficar falando, mas ouvir mais do que falar. Se o seu filho já é um adolescente ou é um adulto, um jovem, como é que você tem feito essa medição de dedicação, de constância, de presença? Eu não estou falando aqui em quantidade, mas em qualidade. Qualidade. Não importa se você trabalha fora, se você faz academia, caminhada, inglês, pilates, jiu-jitsu, gastronomia, perfeito. Mas se você faz tudo isso e dá conta de não delegar e ser mãe, fechou. Mas não reclame. Não jogue na cara. Não se faça de rogada da história. Porque se existe uma coisa, eu vou falar de novo, se existe uma coisa na face da terra que não é terceirizado, nós não delegamos, é a educação dos nossos filhos. Isso é fato. E o 4º pilar, então, agora é o exemplo. Então, presença, constância, dedicação e exemplo. Quando é a história de você não dizer, mas você praticar. Eu vou praticar, depois eu falo. Se precisar, porque às vezes nem precisa. Quanto menos você fala, mais significa que você pratica. Quanto mais você precisa falar, mais significa que você não está fazendo aquilo que você fala. Aquilo que eu faço, não preciso ficar dizendo, meu filho está vendo? Eu preciso fazer, inclusive, fazer isto no sentido desse processo de educação, é fazer junto, é fazer com eles, ou com ele, ou com ela,
porque é um processo de construção, né? Então, quanto mais você fala, menos você faz. Então, o exemplo de fazer para falar, o exemplo de ser para cobrar, o exemplo de inspirar para dizer algo no sentido de apontar às vezes alguma coisa. Ana, mas você está na defesa dos filhos? Eu não, estou na defesa do ser humano. Eu estou na defesa do homem e da mulher, seja lá ele ela mãe, ou seja lá ela filha. Seja ele pai ou seja filho. Mas é o ser humano. E é claro, gente, é óbvio que dentro do processo de adolescência, dentro da adolescência, existem muitas particularidades, né? Que fogem a qualquer outra fase da vida. Né? A adolescência é a fase mais curta da nossa existência, justamente, né, por ser a fase mais dolorosa. Né? Ao mesmo tempo que é uma fase dolorosa, é uma fase de muita crise existencial. E talvez seja por isso a dor. E é uma dor, gente, que ela é física e é uma dor emocional. Todo adolescente, ele sofre essa dor física, porque nós chamamos da dor a dor do crescimento, né? Quando você tem um bebê, de tempos em tempos, ele passa pelo salto do crescimento, né? E quando ele faz o salto do crescimento, ele muda, ele tem uma reação ou de choro, ou afeta o choro, ou o sono, ou alimentação. Alguma coisa entra dentro deste processo. Isso nos acompanha a vida toda. Né? Porque também crescer dói. Então, especificamente para as mamães, né, que têm os filhos adolescentes ou pré-adolescentes, claro, né, que dentro desta fase nós vamos pensar que existe sim um espaço, né, para você respirar, vamos dizer assim, você respirar e entender que não é responsabilidade tua, culpa tua, nada teu, mas que faz parte desta fase em que eles estão, ou que elas estão. É a fase que borbulha toda a parte hormonal. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Me digam, please, se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo, se vocês estão discordando, como é que está para vocês? Mandem-me, por favor, corações, mandem-me, por favor, um tamo juntos, para eu entender, né, se é isso, se isso está indo de encontro com aquilo que você também está vivendo, também está buscando, enfim. Ou seja, não é fácil, não é? Você olhar para o processo de educação e imaginar que junto deste processo vão aí 4 itens importantíssimos. Presença, anotem aí, presença, constância, dedicação e exemplo. Ponto. Ana, mas e aí? E aí acabou. E aí acabou. E aí acabou. Aí você vai experimentar que o que haverá não será falta de limite, mas será talvez uma birrazinha, ou uma birra, ou será uma teimosia, ou será de repente algo que ele resolveu polemizar, não sei, mas não será falta de limite. A falta de limite, o meu limite vai até onde começa o limite do outro. Ou seja, se o seu filho ou a sua filha está invadindo demais
com a falta de limite, você está também abrindo demais esse espaço. E não se esqueça, o limite, a falta de limite ou o limite do seu filho é uma consequência do seu limite. Se você faz valer, se você faz as coisas realmente valerem a pena, neste sentido, claro que encaixará, se conectará com aquilo que seu filho responderá para você, né? Se você negligenciar, obviamente que terá uma consequência. Se você se dedicar, obviamente que terá uma consequência. Se você for exemplo, né? Exemplo dentro desses 4 pilares que nós estamos falando, claro que você também colherá sobre este exemplo. Se você se dedicar, se você for presença na vida do seu filho, presença presente, você colherá. E o contrário também. Né? Então, assim, é muito engraçado, né? Quando você escuta algumas mães, ou as mães ou pais, famílias, dizerem: gente do céu, meu filho não tem limite, ele... Tá, porque aí eu jogo pro meu filho aquilo que eu não consegui construir. Entendem? Eu jogo pro meu filho. Ele não tem limite. Não sou eu que não cumpri com aquilo que eu tinha de cumprir, mas é ele que não tem limite. Entendem? E aí a gente vai fazendo umas inversões, a gente vai jogando a peteca, para onde ela não tem que ir. E também, muitas vezes, a gente joga a peteca onde nós não conseguimos pegar. Nós nem alcançamos para pegar. E a gente fica esperando que alguém vá lá e pegue. Né? De preferência, se possível, o nosso filho. Veja só, gravem isso, escrevam isso, façam uma placa, pregue isso, cole isso na sua casa. A educação do teu filho é responsa tua, é tua. Ela não é e nunca será terceirizada. Ninguém no mundo fará para o seu filho aquilo que é papel teu fazer. A presença de ninguém substituirá a sua presença. A dedicação de ninguém substituirá a sua dedicação. A constância de ninguém substituirá a sua constância. E o exemplo de ninguém substituirá o seu exemplo. Eu conheço pessoas que tiveram problemas psíquicos, nasceram perfeitamente, foram tão rejeitadas, tão terceirizadas, que construíram, desenvolveram, não tiveram um desenvolvimento humano, mas este desenvolvimento passou a ser patológico. Eu conheço mais de 1, 2, 3, 4, 10 pessoas que passaram tempos da vida tomando medicações, sofrendo, acometidas por doenças psíquicas, por transtornos emocionais, por necessidades de medicamentos, por não terem esta dedicação, por terem sido terceirizadas quando precisavam ser acolhidas, quando precisavam de exemplo, enfim. Do contrário, também conheço pessoas que enfrentaram tudo isso, que chegaram na fase adulta, bateram cabeça, racharam cabeça, mas encontraram, se reergueram. Ana, mas uma pessoa que não teve a presença da mãe, que não teve o amor da mãe, que foi rejeitada pela mãe, que, enfim, essa pessoa, ela está condenada, é possível? Claro que não. Claro que não, nós estamos falando de desenvolvimento humano. Eu não estou dizendo que vai ser mamão com açúcar. Não é isso.
Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é possível. Faça a tua parte. Sabe, arregace suas mangas. Não há nada nesta vida, nada, absolutamente nada que nós não consigamos. Nós não somos fadados, porque nós talvez perdemos, ou não somos fadados a ficar no berço do abandono ou da rejeição. Não somos, a não ser que nós queiramos. A não ser que a gente faça a mesma coisa, joga a peteca e fala, foi minha mãe, ponto, foi meu pai, ponto, e acabou. E aí, dane-se. Você joga a culpa nas costas da sua mãe, do seu pai, e eles respondem por isso. É você com você mesmo. E agora eu tô falando para você mãe, para você pai, para você ser humano. Esta construção humana, né, ela é tua, ela é minha. Quem de nós, humanamente falando, nunca fomos frustrados, nunca fomos traumatizados, nunca ficamos angustiados, rejeitados, abandonados? Quantos de nós? Quem de nós? E a nossa vida não acabou aí. Porque o sol nasce de novo. O sol nasce de novo. O sol nasce de novo. Olha, eu ouso em te falar com todas as letras. Eu tô aqui. Eu poderia estar fazendo outra coisa. E eu tô aqui. Ou seja, nesse exato momento, eu tô dizendo para você, olhe para mim. Espere que eu quero fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa aqui para você. Aliás, deixa eu pegar uma caneta que combine com isso que eu gostaria de fazer para você. Uma coisa que eu quero fazer, na verdade. Não é que eu gostaria, que eu quero, farei. Não sei se vai ficar... Olha só. Neste momento que olha só, que eu seja o sol para você. E o que significa o sol? O sol é o começo do dia, é a luz, é onde nós conseguimos enxergar, olha só, o sol, vida. Que estas lives que foram, que estão sendo e as que virão, sejam isso na tua vida. Você nunca vai poder dizer, não fui compreendida, não fui entendida, não fui orientada. Foi, olha só, foi. Tá aqui para você. A nossa história, a nossa vida, ela é construída a partir das nossas escolhas, das nossas decisões, a partir daquilo que nós fazemos, e os limites nós colocamos. Ponto. Não jogue na mão do teu filho frustrações tua, falta de ações tua. Não jogue na mão do teu filho ou da tua filha. É possível que você volte, dê passos, segure de novo e caminhe com ele, segurando lado a lado. Não haverá nunca limite dos teus filhos, nunca haverá limite dos teus filhos se não houver congruência por tua parte. Nunca haverá limite deles se não haver convivência de tua parte. Uma coisa não encaixa na outra. As coisas precisam ser encaixadas. E se
Não adianta você desejar, você exigir, você querer limite do teu filho se você não tem congruência. Tá bom? Fez sentido? Pois é. Para mim também fez muito sentido, né? Eu também ouvi muito o que eu disse, o que eu preparei. Bom, esses dias, gente, eu tava refletindo que eu esqueci todos os dias de falar para vocês da frase. E vocês não me cobraram, mas olha a frase que vai hoje pro feed. Não reclame. Não reclame daquilo que você permite. Se você permite, não reclame. Não reclame daquilo que você permite, não reclame daquilo que você autoriza, não reclame daquilo que você não se dedica, não reclame daquilo que você não faz, porque alguém tem que fazer, né? E a gente muitas vezes passa uma vida inteira, vou dar um exemplo, tá? Casada, vivendo um casamento melequento, e aí lá na frente, a gente vira e fala assim, a gente lá na frente capengando, né? Capengando, catando caco no chão, não conseguindo nem andar direito. Aí a gente olha pra frente, olha né? E fala assim, então, né? Mas foi ele, ó, porque ele não me amou, porque ele fez isso comigo, porque isso. Quem permitiu? Você tá casada por quê? Alguém te amarrou? Você tá ali sob pressão? Qual é? Então não reclame daquilo que você permite. Se você permite, aguente de cabeça em pé. Seja fina. Aguente. Tá bom? Olha só, amanhã será o nosso último dia do desafio, né? 2.0. E eu trarei para vocês amanhã uma surpresa, uma novidade, né? Deste projeto, que nós não pararemos ele, claro, mas este 2.0 nós finalizaremos amanhã. E aí, a partir daqui, virão outras e muitas outras, muitos outros eventos, muitos conteúdos, muitas coisas importantes que eu tenho certeza absoluta que será muito significativo e será importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada, Ana, muito obrigada para você também. Aproveitem o dia de amanhã, aproveitem os filhos e se lembrem, né? Educar precisa de presença, de dedicação, de constância e de exemplo.